Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando neste final de semana o primeiro domingo do Advento. Estamos iniciando um novo ano litúrgico, um novo tempo para a vida da Igreja, que também deve ser um tempo novo para nós todos que somos cristãos, para nós todos que vivemos a fé e que queremos de verdade acolher Jesus Cristo, palavra viva de Deus, palavra eterna de Deus. A cada ano, a Igreja como que retoma a sua vida, a sua luta, o seu esforço para o céu. A cada ano, a Igreja novamente se coloca como que aprendendo a andar em direção a Cristo, a este mistério da salvação que Jesus Cristo, nosso Senhor, veio nos revelar. E é exatamente isso que está acontecendo neste final de semana. Um novo ano litúrgico, um novo tempo, uma nova oportunidade que Deus nos dá para esperá-lo, para aguardá-lo, para acolhê-lo, para amá-lo e também para revelá-lo aos nossos irmãos. Esta é a grande novidade do tempo do Advento. É um tempo de expectativa, um tempo no qual nós abrimos o nosso coração, a nossa alma, para acolher este mistério que é o mistério de Cristo. Assim, nós vamos ouvir a palavra de Deus neste tempo santo do Advento. Tradicionalmente, o tempo do Advento é um tempo de preparação para o Natal, como nós costumamos viver. Na verdade, para ser assim mais exatos, o tempo do Advento se divide em dois períodos. O primeiro período, que vai até o dia 18 de dezembro, na verdade é o período no qual nós todos nos colocamos neste sentido de expectativa de Jesus Cristo e nos colocamos nesta abertura para com Deus, nosso Pai, para a segunda vinda de Cristo, para este momento no qual toda a humanidade se colocará diante do Senhor ressuscitado como Senhor e como juiz da história. A primeira parte do Advento, portanto, os textos sagrados vão nos recordar e vão nos falar com maior enfoque, com maior ênfase desta segunda vinda de Cristo. Depois do dia 18 para frente, aí o tempo do Advento como que muda um pouco de cor. Aí nós começamos a nos endereçar para a preparação imediata da celebração do Natal. Celebrar, comemorar, como nós costumamos dizer, o aniversário de Jesus, a primeira vinda de Jesus. Assim, eu quero aproveitar a abertura deste tempo santo do Advento para convidar cada um a colocar-se como igreja, como cristão, a caminho do Senhor que vem. Virá a segunda vez para julgar os vivos e os mortos, como nós proclamamos no credo, e virá também para ser o juiz da história. E, no segundo momento do Advento, que nós nos preparemos para acolher a mensagem de Jesus, que já veio, que já está entre nós, que se fez homem, que nasceu no seio puríssimo de Maria Santíssima e que por nós deu a sua vida, entregou a sua existência, morrendo por nós na cruz e ressuscitando dos mortos. Neste ano, de uma maneira muito especial, no dia 13 de dezembro, nós vamos abrir na Catedral Diocesana a Porta Santa do Ano da Misericórdia. Este ano que foi proclamado pelo Papa Francisco, para que toda a Igreja se coloque na escuta da Palavra de Deus e possa de verdade acolher este dom que é a misericórdia do Senhor. Será um ano no qual nós todos poderemos viver essa renovação espiritual através do sacramento da confissão, através do perdão que nós recebemos de Deus. E, naturalmente, quem recebe esse perdão, quem experimenta a misericórdia do Senhor, torna-se também uma pessoa mais compreensiva, mais misericordiosa com os irmãos. É este também
um momento importante na vida da igreja que todos nós, a igreja, o mundo inteiro e nós aqui na nossa diocese, iremos celebrar de uma forma muito especial o Ano da Misericórdia. Vamos ouvir as leituras que serão proclamadas na Santa Missa neste domingo, que é o primeiro domingo do Advento. O tema deste primeiro domingo nos fala da redenção, da proximidade da redenção. A primeira leitura é tirada do livro do profeta Jeremias. Leitura do livro do profeta Jeremias. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que Israel irá cumprir a promessa de bens futuros para a casa de Israel e para a casa de Judá. Naqueles dias, naquele tempo, farei brotar de Davi a semente da justiça, que fará valer a lei e a justiça na terra. Naqueles dias, Judá será salvo e Jerusalém terá uma população confiante. Este é o nome que servirá para designá-la. O Senhor é a nossa justiça. Nesta primeira leitura, nós ouvimos um anúncio profético. Jeremias anuncia para o povo de Israel que chegará o dia do Senhor, o dia no qual Deus fará brotar de Davi, da estirpe de Davi, da família de Davi, a semente da salvação, este broto da salvação, que depois se transformará numa grande árvore que vai espalhar a salvação de Deus por toda a humanidade. Este anúncio profético se realizou em Jesus Cristo, nosso Senhor. É Ele, esta semente que desabrocha, é Ele, esta planta vigorosa que cresce, que estende os seus ramos por toda a humanidade, de todos os tempos, de todas as épocas, de todas as culturas, desde o início do mundo, da história do primeiro pecado, até a consumação deste mundo, até quando este mundo terminar, esta semente fará brotar a salvação para toda a humanidade. Jesus Cristo não vem ao encontro do pecado e da salvação somente para a humanidade do seu tempo, mas vem para salvar toda a humanidade, com uma salvação que é única, irrepetível, que não haverá mais necessidade de se refazer. Hoje nós, que acolhemos a palavra de Jesus, acolhemos a sua mensagem de salvação, somos nós os beneficiados desta salvação. Portanto, este movimento de Deus que vem ao encontro da humanidade pede-nos também um movimento humano, o movimento do coração, da alma do ser humano que se volta para Deus e, como terra sedenta, como terra que quer acolher a semente que foi preparada para isto, acolhe amorosamente esta semente que nela será depositada. Este é o espírito do tempo do Advento. Esperar o Senhor, mas não esperar algo que está fora deste mundo. A salvação já está no meio de nós. É Jesus Cristo, nosso Senhor. E nós a acolhemos com amor em nossa vida para que ela produza o seu efeito salvífico, o seu efeito de redenção. A segunda leitura, neste domingo, é tirada da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Irmãos, o Senhor vos conceda que o amor entre vós e para com todos aumente e transborde sempre mais, a exemplo do amor que temos por vós. Que assim Ele confirme os vossos corações numa santidade sem defeito, aos olhos de Deus nosso Pai, no dia da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Enfim, meus irmãos, eis o que vos pedimos e exortamos no Senhor Jesus. Aprendestes de nós como deveis viver para agradar a Deus, e já estáis vivendo assim. Fazei progressos ainda maiores.
conheceis de fato as instruções que temos dado em nome do Senhor Jesus. Palavra do Senhor, graças a Deus. As palavras do apóstolo São Paulo são dirigidas àquela comunidade de Tessalônica, uma comunidade viva, uma comunidade que vive uma fé operosa, que exerce com dedicação a caridade, e uma comunidade cheia de esperança e de amor. Portanto, as palavras do apóstolo São Paulo são palavras de elogio, de uma expectativa sadia para com aquela comunidade, que, como nós podemos interpretar, já rendia muito para o Senhor. E São Paulo os desafia, santamente os desafia, a que eles produzam mais frutos de santidade. Esta palavra do apóstolo São Paulo é dirigida a nós hoje, a nós que somos uma comunidade cristã, uma comunidade diocesana, uma comunidade que também escuta a palavra de Deus, que também se alimenta da Eucaristia, que vive no meio de uma realidade, de certa forma, problemática. O mundo de hoje é assim. Somos desafiados pelo apóstolo São Paulo a sermos fiéis à palavra que recebemos, a sermos uma comunidade cristã que vive uma grande caridade, fundados na esperança e alimentados pela fé. Assim, este tempo de advento deve ser também um tempo de nos desafiar a sermos cristãos de melhor qualidade, de maior empenho. Assim estaremos preparando com amor a chegada do Senhor. Finalmente, ouçamos o texto do Evangelho. Neste ano que estamos iniciando, com o tempo do Advento, o evangelista que será lido, em geral, nas nossas cerimônias, nossas celebrações dominicais, será o evangelista São Lucas, assim como no ano passado lemos São Marcos. O evangelho de hoje, portanto, é tirado do evangelista São Lucas, alguns versículos do capítulo 21. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas, com pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo, só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida, e esse dia não caia de repente sobre vós. Pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação, graças a Deus. O texto do evangelista São Lucas, portanto, nos alerta para que nós estejamos atentos. É uma das virtudes mais fundamentais do Advento. A expectativa, mas a expectativa ativa, não a expectativa passiva, de quem fica aguardando algo que vai acontecer. O convite que Jesus nos faz é o convite de irmos ao encontro dele, pois ele vem. Virá no final dos tempos. Por isso nosso Senhor, neste Evangelho, nos fala um pouco das coisas finais. Não no sentido de nos antecipar o que irá acontecer no fim do mundo, porque nosso Senhor não tem esta intenção. A intenção é nos alertar, para que quando nós virmos coisas erradas no mundo, coisas que desagradam a Deus, coisas que ofendam a Deus,
que nós tenhamos o cuidado de não cair, que nós tenhamos o cuidado de nos manter em pé, de permanecer em pé. Não com orgulho, não como aquele que se sente superior aos demais, não como aquele que se imagina quase que como um Deus, mas com humildade, com profunda humildade, porque o nosso sustento, a nossa força, não está em nós mesmos, mas está no Senhor. E é na nossa fidelidade, na nossa obediência humilde a Deus, que nós iremos encontrar a vitória sobre estes tempos difíceis, tempos que hoje nós percebemos estão fortemente presentes no mundo que se rebelou contra Deus, no mundo que se tornou desobediente à lei de Deus. A obediência, que é uma das virtudes fundamentais do cristão, é uma obediência humilde, é uma obediência de quem se sabe pecador, de quem precisa da graça de Deus, de quem confia nesta graça, mas sabe também que precisa fazer alguma coisa, precisa tomar alguma decisão, algumas medidas na própria vida. O tempo do Advento é um tempo para isso, para que nós olhemos a nossa vida e, se descobrimos algo que nos afasta de Deus, que nos separa de Deus, procuremos tomar as medidas através da oração, da frequência aos sacramentos, especialmente da confissão, da Eucaristia, e assim voltar o nosso coração para Deus. Irmãos e irmãs, recebendo a Sagrada Eucaristia, a Santa Missa, nós vamos receber esta força de Deus, que é Jesus Cristo, para permanecermos fiéis e para que, quando o Senhor chegar, Ele nos encontre humildemente de pé. Que Ele nos ajude a viver bem este período de preparação para o Advento. E que Ele nos ajude também a acolher com amor a Sua Palavra. Antes de encerrar, quero deixar a minha mensagem de que este Advento seja um tempo santo para todos nós. Na segunda-feira, vamos acolher com alegria os bispos do estado do Rio Grande do Sul, que virão aqui a Frederico Westphalen para o seu encontro de final de ano, o seu encontro anual de encerramento do ano. Durante 3 dias, o coração do Rio Grande do Sul, o coração católico do Rio Grande do Sul, estará, de certa forma, batendo aqui em nossa diocese. Vamos acolher com amor os nossos irmãos bispos das 18 dioceses do Rio Grande do Sul. Vamos celebrar, na próxima quarta-feira, às 19h30, na Catedral Diocesana, a Santa Missa, para a qual quero convidar a cada um de vocês, a fim de que nós, com alegria, possamos nos unir a estes nossos irmãos e viver, no início do Advento, esta alegria de termos aqui entre nós os bispos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.